A graça e a paz de Cristo Jesus para os irmãos de Moçambique. Nós vamos hoje falar sobre alguma suposição de Deus, na página da lição 15. Nós vamos tratar sobre o deísmo, nós vamos tratar sobre o teísmo e nós também vamos tratar brevemente do panteísmo. Mas antes, o que significa o ismo? O sufixo ismo. O sufixo é o final da palavra, esse ismo. Na filosofia, o ismo refere-se para formar substantivos que indicam doutrinas, que indicam teorias, sistemas, escolas de pensamento ou características específicas. Então, ele é utilizado para nomear correntes filosóficas, movimentos sociais e até mesmo tendência de comportamento. Então, exemplo, feminismo, igualdade de gênero. Idealismo enfatiza as ideias. Materialismo, ele prioriza a matéria, o que é material. Aqui vai uma informação interessante. Até o ano de 1990, a Organização Mundial da Saúde classificava a homossexualidade como um transtorno mental. Então a pessoa era tratada como um transtorno mental, o que na realidade é mesmo um transtorno mental causado pelo pecado. Então, depois eles mudaram, devido à pressão aí do grupo LGBT, para dizer que não é doença. Por que para dizer que não é doença? Nós sabemos que o homossexualismo é causado pelo pecado, mas existia aqui no Brasil psicólogos que ajudavam homossexuais que tinham aflição de alma, que queriam se livrar desse pecado, a sair dele. Então, esses grupos LGBTs entraram com um processo para caçar a autorização desses psicólogos, alegando que não é doença, era discriminação que eles faziam, Então, na medicina, a palavra ismo significa uma patologia, uma doença. Por isso que aqui no Brasil eles não gostam que você use o termo homossexualismo, porque indica uma doença, eles preferem homossexualidade. Então vamos lá, deísmo. O deísmo, ele não é muito comum você encontrar pessoas deístas. Um deísta, ele acredita em Deus, mas ele diz que Deus está ausente do mundo. É como um relojoeiro. Ele criou um relógio, deu corda, pôs o relógio para funcionar e foi embora e nunca mais voltou. Então, para um deísta, Deus não se envolve das coisas do mundo. Então não existe milagre, não existe revelação, não existe palavra de Deus, não existe encarnação do Filho. Deus está distante, ele vai criando universos, criando planetas, vai indo embora e cada um se vira. Já ouviram aquela expressão, cada um por si, Deus por todos? Pois é, uma ideia deísta. Depois nós temos o teísmo. O teísmo é a posição que existe um Deus distinto do mundo e universo, que ele criou o universo e que está envolvido com o mundo. Ou seja, para um teísta, ele acredita que Deus não só existe, mas como ele está envolvido com o mundo. Ele se envolve em milagres, ele se envolve na revelação, seu filho encarnou. Então nós vemos que nós como cristãos somos teístas, os judeus, o judaísmo, os muçulmanos, e por aí vai, bom? E por fim, o panteísmo. Panteísmo é a posição que Deus é idêntico ao universo. O deísmo diz que Deus é distante e alheio ao mundo. O panteísmo diz que Deus é o mundo. Então, no deísmo, se Deus deu corda e foi embora, o panteísmo diz não. Deus é tudo e tudo é Deus. Os animais são Deus, as plantas é Deus, as pedras é Deus, o universo é Deus, Então,
não acredita em céu, não acredita em inferno, em ressurreição, né, encarnação do Filho. Existe apenas a essência universal. E quando a pessoa morrer, ela vai ser absorvida por essa essência e vai fazer parte do cosmos, do todo, né? Vai fazer parte do todo de Deus, né? Essa é as 3 posições com relação, tá bom? Sobre Deus. Agora nós vamos entrar no teísmo aberto. O teísmo aberto, talvez vocês não vão ter contato aí, eu não sei, em Moçambique, mas aqui no Brasil tem 2 pastores famosos aí que pregam essa heresia, né? Que é o ensino de que Deus concedeu à humanidade o livre-arbítrio, e para que o livre-arbítrio seja verdadeiramente livre, as escolhas futuras dos indivíduos não podem ser conhecidas antecipadamente por Deus. Ou seja, se Deus te deu o livre-arbítrio, então Ele não pode saber o que você vai fazer. Porque se Ele sabe, ou se Ele determinou o que você vai fazer, então você não tem livre-arbítrio na realidade. Você já vai saber, você vai fazer aquilo que já estava previsto para você fazer, tá? Então, se Deus sabe o que vamos escolher, não podemos ser verdadeiramente livres quando chegar a hora de fazer essas escolhas. Uma contra-escolha não pode ser feita por nós, visto que já é sabido o que vamos fazer. Aqui a gente precisa diferenciar, irmão, da doutrina bíblica verdadeira, que Deus saber o que eu vou fazer é uma coisa, mas não que Ele tenha determinado o que eu vou fazer, né? Então Deus saber que no meu futuro eu vou matar alguém, não significa que Deus escreveu que eu teria que matar alguém no futuro. Tá bom? Então os teístas, eles misturam essas coisas e vão dizer, não, Deus sabia, então não é livre-arbítrio, tá? Então alguns teístas vão dizer assim, olha, o livre-arbítrio ou o futuro ainda não chegou. Então, como é que Deus vai conhecer algo que ainda não aconteceu? Deus só pode se envolver com aquilo que já aconteceu. Então, para um teísta aberto, ele está dizendo que Deus conhece o passado, o presente e um pouquinho mais do presente, mas não o futuro, porque o futuro ainda não aconteceu. Como é que Deus vai saber o que ainda não aconteceu? Né? Essa doutrina ela foi criada para pessoas que querem defender Deus, né? Abaixando Deus ao nível humano. Quando acontece um terremoto, quando acontece um tsunami, né? Quando aconteceu aí essa praga da doença da Covid, essa pandemia, né? Que matou homens, mulheres, crianças, então as pessoas vão, até aqueles que digam, não, se Deus existe, né? Se Deus sabia que isso ia acontecer, por que Ele não evitou? E um teísta aberto vai dizer, não, Deus não tem culpa, porque Ele não sabia. Está no futuro. Não tinha como Deus saber, porque isso ainda não tinha acontecido. Deus vai lidando com a situação conforme as coisas vão acontecendo, né? Então nós sabemos que isso não tem base na Bíblia, é um absurdo, tá bom? O Deus do teísta aberto, né? Nós vamos ver que Ele não conhece o futuro, Ele assume riscos, tá? Como Deus não conhece o futuro, Ele deve assumir risco com pessoas cujas escolhas futuras de livre-arbítrio são desconhecidas. Por exemplo, Deus me escolheu para a salvação, pôs meu nome no livro da vida, e aí lá para frente eu desvio, eu mato alguém, eu nego Deus, Deus vai falar, puxa, que surpresa, eu não sabia disso, hein? Nossa, uau, me pegou de surpresa. Para um teísta aberto isso é possível acontecer, tá? Então, Deus aprende, na função de um teísta, da ideia de um teísta aberto, Deus aprende. Uma vez que Ele não conhece o futuro, Ele também tem que aprender, né? Então, assim, qual a diferença de Deus para nós nesse caso? Eu também, eu conheço o passado, eu conheço o presente, mas eu não conheço o futuro, assim como os irmãos. Então, se Deus também não conhece o futuro, Ele não é diferente de mim.
né? Eu pergunto para você, dá para você confiar num Deus que erra? Um Deus que não conhece o futuro? Dá para você confiar sua salvação para um Deus desse? Né? Então, no teísmo aberto, Deus muda de ideia, né? Eles vão pegar a passagem onde diz que Deus se arrependeu de fazer algo. A gente tem que entender que se arrependeu, Deus está falando com nós no nível que a gente entende, uma vez que a gente não pode subir ao nível dele. Então, esse arrependimento aqui que Deus diz, geralmente o que quer dizer é que quem se arrependeu foi a pessoa. Veja bem, Deus fala assim, Deus falava para a nação de Israel, se vocês adorarem ídolos, eu vou enviar uma nação inimiga e vai invadir vocês, vocês vão ficar prisioneiros, vocês vão ficar escravos delas. Eles não davam ouvido. Isso acontecia. De repente, o povo se vestia de pano de saco, o povo gemia, gritava, pedia misericórdia, e Deus então revertia a situação. Mas quem mudou foi o povo, não foi Deus. Foi o povo que se arrependeu e mudou de atitude. Não foi Deus que mudou de ideia, né? Deus pode dizer para alguém, olha, você faça isso, se você continuar fazendo isso, vamos supor, eu vou te matar, eu vou destruir sua família, vou acabar com a sua geração. Aí essa pessoa se ajoelha, se arrepende e Deus não faz mais aquilo. Mas quem mudou não foi Deus, foi a pessoa, foi ela que voltou atrás e se arrependeu. Esse que é o sentido correto das Escrituras, tá bom? Coisas que você pode ouvir um Deus do teísmo aberto dizer, né? E aqui é uma ironia, é claro, né? É uma forma de fazer uma comédia, né? Um Deus do teísta aberto, ele vai dizer assim, ops, não sabia, desculpa aí, né? Nossa, que surpresa, espero que dê certo. Eu ia até responder sua oração, mas como eu não sabia o que ia acontecer no futuro, eu não pude responder ela. Seria um absurdo, né? Então como é que alguém vai acreditar nisso? Mas infelizmente, né, existem pessoas que acreditam. Então, meus irmãos, passagens para refutar isso, nós temos Isaías 44:7, né? Isaías 46, do 9 ao 10, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Olha só, a Escritura é clara, né? Mas essas pessoas do teísmo aberto, eles pegam outras passagens que parecem dizer que Deus se arrependeu e mudou de ideia e diz, aí, tá vendo? Deus não conhecia o futuro, né? Eles não levam em conta toda a Escritura. Eles pegam uma passagem isolada como fazem as seitas, tá bom? Então, isso é o teísmo aberto, que é uma heresia, e espero que não tenha nenhum pastor pregando isso aí.